já está aberto aqui. Boa tarde, São Francisco. Boa tarde. Nós estamos reunidos aqui porque fomos comunicados por uma comissão de readmissão que foi montada lá na congregação para se estar frequentando Congregação Nova Cidade. Nova Cidade. O meu amigo pessoal, o Evanildo, me ligou. Nós pedimos que o senhor viesse aqui, porque nós queremos ouvi-lo a respeito desse assunto da sua readmissão. Primeiro de tudo, eu queria perguntar, tem celular aí? Celular? Tem. Pode desligar, por favor. Está desligado? Desligado. Ok. Então nós estamos aqui para ouvi-lo sobre o seu pedido de readmissão. Eu enviei uma carta para os irmãos, né? Eles pediram, conforme a orientação, né? Explicando a situação, o meu desejo de retornar. Expliquei o que é que aconteceu, né? A situação do ocorrido, né? E a gente normalizou a nossa situação. Conversei, assim como eu conversei com os irmãos na época, né? Logo assim que nós regularizamos a nossa situação, né? E no dia 18 de janeiro. E nesse dia, no mesmo dia, a gente veio na reunião, né? Era numa quinta-feira, né? E aí nós viemos comunicar aos irmãos aqui, né? E isso eu coloquei, né? Na carta, né? Solicitando, né? O meu desejo de retornar. E assim como também a minha esposa também solicitou também, né? Eles analisaram a situação, expliquei também o ocorrido, né? O que aconteceu, né? O porquê que eu não pude mais me reunir aqui na congregação Bela Vista, né? Então tudo isso levou, né? Porque não tinha como, devido à situação que estava acontecendo, não sei se os irmãos tomaram conhecimento, né? Mas na época o Alexandre Carvas, ele tomou conhecimento da situação. Foi a questão que não vem ao caso agora falar, né? Mas tudo isso já, eu não sei se foi tomada alguma providência em relação a isso. Só sei que a situação pendeu tudo para o meu lado, né? A gente chegou a conversar com o senhor, eu e o Alexandre. Eu e o Eliezer. sobre esse assunto contigo. Sim, ele teve até lá em casa e tudo, né? Rapidinho, Francisco, na questão dela ter ido lá, que teve uma... Não, mas isso aí... polícia, você conta essa... Não, isso aí foi o clímax. Isso aí foi a última... Isso aí já estava até desassociado já, quando ela foi lá. Aí a gente não tem nem o que tratar com você, que você está... Não, exatamente. Então, eu expliquei, tudo bem, mas tudo isso se tornou um clima que não tinha como, né? Eu assisti a reunião aqui com essa situação aqui. Aí toda vez que eu vinha para cá, ela vinha em cima de mim e repetia aquela situação. Então se tornou uma situação constrangedora, entendeu? Mas agora não vem o caso, mas aí estou explicando assim, o motivo pelo qual não tinha como. Aí na época o Alexandre, mas a gente quer ver o seu progresso, quer que você assista a reuniões, mas aí não tinha como, entendeu? Então era uma situação realmente constrangedora, né? Tanto é que eu levei o caso para a justiça, né? Para a delegacia, registrei queixa, só que não sei o que aconteceu, que nas audiências que teve, nas 3 ou 4 audiências que teve, ela não compareceu, né? Deram uma desculpa lá, né? O tribunal, o juiz lá deram uma desculpa lá, que não tinha os dados dela, que não poderia intimar ela. Bem, larguei de mão para lá. Talvez até a Jeová tenha intervido nessa situação, né? Então, para não se tornar, então, deixei para lá. Então, eu não vou poder fazer nada, né? Obrigar a juíza a fazer o trabalho dela, o oficial de justiça. Tanto é que eles me ligaram depois, me ligaram umas 2 vezes também, não procurei atender.
Eles sabem o meu endereço, poderiam mandar uma intimação para me comparecer lá, e também não insistiram, né? Então, não resolveram nada, também eu não insisti também não. Eu fui no Ministério Público, fiz uma denúncia formal no Ministério Público, mandando o número do inquérito, a situação, o que estava acontecendo e tudo, e talvez eles tenham me ligado por isso, entendeu? O Ministério, a 18ª Vara Criminal tenha me ligado por causa disso, talvez, para esclarecer algum ponto. Só que não insistiram e até hoje não resolveram nada. Também não insisti, também não. Vamos ver se o Ministério Público vai apurar a situação, entendeu? Aí isso aí é com eles. O que já foi feito, não posso voltar mais atrás, né? Mas foi estabelecido ali, houve um crime, né? Foi tudo explicado na situação lá, o que ela era, que ela é testemunha de Jeová, no caso, tanto é que foi confirmado pelo Facebook, onde foi printada a postagem que ela fez, né? E que ela trabalha na empresa Testemunha de Jeová, entendeu? E está tudo lá, né? Foi tudo levado a... Mas isso não vem ao caso. Estou explicando essa situação, foi o que levou, que ninguém poderia fazer nada a não ser a justiça, porque ela cometeu um crime, né? E esse crime, ele ficou configurado, né? E ficou, né? Vai ficar. Infelizmente não tem como você passar a mão em cima de um crime. Agora, se amanhã ou depois, se eles, vamos dizer assim, resolverem dar continuidade a essa situação, se amanhã ou depois eles levarem a identificação, eu levei o endereço, o telefone, a foto dela, tudo. Eles não fizeram o que? Não intimaram ela formalmente, porque não quiseram, né? Alguma coisa aconteceu que não levaram eles a dar continuidade, né? Aí me deram só uma desculpa. É que a gente, para levantar a ficha dela, a gente tem que ter os dados dela. Se eu sou oficial de justiça, né? É a senhora que é a dona Sônia, o endereço, seria fácil para eles fazerem isso, não é? Ao meu ver, né? Seria fácil de fazer. Não fizeram porque alguma coisa aconteceu nesse entretanto aí, nesse porém aí, que não combinou. Vamos nos ater então em relação ao seu pedido de readmissão. Isso, então, exatamente. Então, o meu pedido foi feito sobre isso. Então, o que passou, passou. O que foi feito, né? Se é que alguém tomou alguma providência, se não tomaram, passou, né? Mas você fez lá o pedido, eu fiz o pedido, saí para aqui por causa do motivo pelo qual aconteceu essa situação. E aí foi para lá para a comunicação? Nova Cidade, né? E aí está assistindo a reunião? Estou assistindo, inclusive hoje era dia, né, de assistir a reunião. Você mora no território de Nova Cidade? Moro no território de Nova Cidade. Os Fala irmãos, sobre o seu pedido de readmissão. isso, é o meu desejo retornar a ser uma testemunha de Jeová, né? Em vista da situação que aconteceu, né? Eu me arrependi, claro, e expliquei essa situação para os irmãos de lá, né? E eles viram, né, que você só poderia fazer o pedido por escrito, né? Não sei se os irmãos trouxeram a carta ao conhecimento dos irmãos, por isso que os irmãos de lá contataram os irmãos daqui, justamente para que eles me falaram que só dependeria da aprovação dos irmãos daqui, né, da Bela Vista, da comissão daqui, que era dar o seu sim ou o seu não, né? Aí se a gente não pode, só Jeová que pode agora resolver, né? Aí eu vim para cá justamente ouvir o que os irmãos têm a dizer, né? Não, nós queremos ouvir o que o irmão tem, o senhor Francisco tem. Por isso que nós nos chamamos aqui para isso, para saber sobre o seu pedido de readmissão, e se você se sente já em condições de se tornar novamente uma testemunha de Jeová. Sim, me sinto, sim. Nós temos uma situação para o irmão se tornar testemunha de Jeová. A gente precisa... Antes de falar da situação, eu queria só fazer uma pergunta, Francisco. Eu queria saber de você, como que você encara os anciãos da congregação aqui? Como é que você encara os irmãos daqui?
os anciãos aqui, em vista de tudo que você passou, como você encara eles? De acordo com o que a Organização de Jeová nos ensina, os irmãos, né, os anciãos, né, eles estão nas mãos de Jeová. Eles estão orientados. Né? Você. Sim, mas a gente tem que acatar as orientações que os irmãos dão, porque eles recebem a orientação da Organização de Jeová. Né? Sim, mas eu queria saber, Francisco, ali, ó. Sim, o que eu sinto, Eu queria saber de você. na verdade, o que você sinto, olhando para os irmãos aqui, dianteira, de certa forma, eu me senti constrangido, porque eu me vi numa situação que eu precisei de ajuda, e no momento que eu precisei de ajuda, não me foi dar essa ajuda, entendeu? Mas que ajuda foi essa que você precisou? Primeiro, quando acontece uma situação, né, em que você se torna constrangedor, se torna constrangido, se torna ameaçado, o que a gente tem que fazer? Vai, chama a pessoa e conversa com a pessoa. Conversei, não é nada disso, aconteceu. Ficou tudo bem. Mas depois a situação perdurou, continuou a importunação. Aí, desde o momento que comecei a ser importunado, eu levei o conhecimento, né, que na época o coordenador era o Eliezer. Tá? Ele teve várias vezes lá conversando comigo, e eu expliquei a situação que está acontecendo, isso. Né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Se ele esteve lá várias vezes, você não teve ajuda? Mas, olha só, mas o que aconteceu foi o seguinte: se tivesse se tomado uma providência. Mas foi tomada uma providência. Sim, mas olha só. Talvez aqui você queria. Não. Um momentinho, desculpa, eu sou o presidente aqui da comissão, que está analisando a tua resolução, e nós estamos discutindo com o seu Francisco o assunto que não pertence ao seu Francisco, o assunto é dele. O assunto dele se ele acha, Isso. Se ele acha que um ancião tomou providência. Não, exatamente na época, exatamente, que eu estou levando a questão foi essa. Não temos que conversar com ele sobre isso. Ele não é nosso irmão, esse assunto se conversa com o irmão. Que providência se faz, o que o ancião tem que fazer, o que o organizado, isso não é com ele não é nosso irmão, nós estamos tratando com o senhor Francisco. Tá certo? Claro, isso. Então esquece isso que vocês estão fazendo, não é nada disso. Eu queria saber a visão. Não é nada disso. Não é nada disso. A visão dele como ancião está escrito no Facebook dele. A visão que ele tem da organização, a visão que ele tem dos anciãos e a visão que ele tem dos irmãos da Fraternidade Mundial está no Facebook, está nas redes sociais, para todo mundo que quiser olhar, ver. E você botou isso está lá. Então isso pesa contra você, senhor Francisco, para voltar para ser testemunho de Jeová. Tudo bem. Estou sendo claro? Tá claro, o que eu coloquei, o que eu postei, lá diz assim, não pode ser tirado mais. Infelizmente, não pode ser tirado. Lá diz assim, senhor Francisco, você se refere à organização divisível de Jeová como as religiões de Babilônia Grande. Eu li isso. Você leu? Está escrito dando a entender isso. Que dentro da organização do Espírito de Jeová é como outras religiões, não tem diferença. Eu li isso, você não pode estar lá. Sabe por que eu coloquei isso? Sabe por que eu coloquei isso? Deixa eu só falar. Se você for analisar aonde a dona Sônia está, se você analisar o Facebook da dona Sônia, a dona Sônia é um ser humano. Mas nós estamos se referindo ao que a permissividade, porque ela sendo uma testemunha de Jeová, ela está no meio da Babilônia Grande, entre os amigos dela. Procura no Face dela. Ela tem 4 Face. Eu excluí as pessoas dela, podia como excluído ela. Eu excluí. Continua. Ela continua com 4 Face. A maioria sendo tudo macumbeiro, sacerdote, ela continua lá. No teu caso, Francisco, rapidinho, só para poder entender. Fuma falou um negócio ali que pesa contra você. Lá no Face, há essa postagem. Tá, e eu tenho provas quanto a isso. Não, tudo bem. Tenho provas quanto a isso. Eu perguntei para você. Vou analisar tudo direitinho outra vez para ver se continua essa situação. Aí tem algumas postagens desfavoráveis contra o irmão. O irmão postou lá. Não é irmão, é Francisco.
desfavorável. Não é desfavorecido. E aí? É esse o ponto que ele está levando para você. Tá. A gente lamenta Uma muito. dessas, Francisco, a gente lamenta muito que isso esteja lá e está lá há meses. Agora, como é que pode uma cidadã que se diz trabalhar na empresa de Testemunho de Jeová, que tem amigos como sacerdote da Umbanda, do Candomblé, Estamos aqui conversando sobre e os irmãos sabendo disso e não tomam nenhuma providência? Francisco, a gente não está falando sobre a Sônia. A gente está conversando com você, Francisco. Mas eu coloquei aquela postagem em relação ao que ela, aonde ela estava metida, e a permissividade de alguns que, sabendo da situação, não tomam nenhuma Eu providência. estou entendendo o que você está falando. Só que o que nós estamos Quer dizer, macula o nome de Jeová. Né? estamos É. Olha só, Então tá 1 a 1, então. Então tá 1 a 1. Presta atenção. O que nós estamos conversando aqui, hoje, aqui sentado, nós quatro, está acima de tudo isso. Isso tudo, Francisco, está aqui, roda aqui embaixo. O assunto do Conselho de Associação, assunto pessoal com outra irmã, tudo isso está aqui embaixo. O que nós estamos falando está aqui em cima. Nós estamos tratando de um assunto que envolve a vida de um ser humano que quer voltar a ser testemunha de Jeová. O nome dele é Francisco. Este assunto, tudo isso que está aqui embaixo. O assunto, Francisco quer voltar a ser testemunha de Jeová. Esse assunto Quero, mas não vou tolerar uma testemunha de Jeová. Ela não tolera. Das vezes que, olha só, olha a situação. Pô, Francisco, deixa eu falar. Das vezes que uma testemunha de Jeová estava se envolvendo, todas as vezes que eu vi que uma testemunha de Jeová estava se envolvendo no espiritismo, eu ia conversar, chegava no bate-papo com a testemunha de Jeová, se ela estava na minha relação de amigo, eu conversava, ó, você está numa situação dessa. Se a pessoa que ouvia, tudo bem, obrigado por ter me avisado, né? Mas agora, uma situação em que a gente sabe que fulano de tal é amigo de sacerdote, né? De feiticeiro, de candomblé, e está lá, explicitamente lá. Tá bom. Então, olha só, Francisco, me ouve, por favor, deixa eu falar. Aí eu lembrei da situação, lá no passado, que alguns servos de Jeová se envolveu com o espiritismo, pensando que ia se dar bem. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Quem tem autoridade para julgar, quem Jeová determinou para julgar, são os anciãos. Está entendendo? Não é fulano de tal comentar que está certo, que está errado. Não vem ao caso isso. A grande questão é essa daqui, né? Lá consta lá na sua rede social, algumas coisas que depõem contra você, Francisco. Tudo bem. O que foi colocado em relação à situação da Sônia, ela, como sendo testemunha de Jeová, ela estava maculando a boa reputação daqueles que se estavam se esforçando em ser uma testemunha de Jeová. A sua postagem está maculando o nome do seu da congregação. Olha só, lá diz assim, ó, os maiorais, recorda? Os maiorais que deveriam ter tomado uma providência, não tomaram providência. Por isso que ela chegou naquele ponto e foi lá em casa me perturbar. Tudo bem, você concorda? Foi por isso. Os maiorais está se referindo a gente? Pejorativamente. Concorda que é isso que está lá? Não, de acordo com as fotos que está postada lá de vocês, está se referindo exclusivamente a vocês. Então, exclusivamente. E todo aquele que não engana a linha. Sim, só que, rapidinho, Francisco. Na linha, eu estou dizendo, de acordo com os propósitos de Jeová. Francisco, rapidinho. Onde eu sou maioral? O que significa ser maioral? Os que estão na dianteira. Francisco, eu não vejo, olha o ponto, eu não vejo isso favorecendo você a voltar. Então, se não tem como, vou fazer o quê? Eu posso tirar aquela postagem lá que eu coloquei? Não sei, pode. Poder pode. Inclusive você tinha tido uma que tinha o nosso nome. Tirei. Tinha o nosso nome. Se a gente quisesse, a gente podia entrar com passagem com você, calúnia, informação. Quando você tanto falando do seu Facebook. Mas eu jamais faria Porque isso. a gente não vai fazer isso. A grande questão o objetivo não é esse. Você pode tirar esses, né? Tirou esse. E os outros? Não tem como sair. Depois que você faz uma coisa, não tem como sair. Tem como apagar. Tanto é que você pagou o outro. Eu apaguei. Apaguei porque eu vi que
tá certo, eu exagerei um pouco, tá? E talvez no momento Seu Francisco, meu nome é Frederico Schumann, meu nome estava lá. Estou olhando para o senhor, quero saber o que o senhor tem contra mim. O que lhe fiz? A meu ver, olha só, quando alguém toma conhecimento de uma situação, não, senhor, quando alguém toma conhecimento de uma situação, mesmo sabendo, se não toma nenhuma providência, se é o presidente, não sei, eu acho que já mudou, não é coordenador, né? Na época, quem era o coordenador da congregação era o Eliezer. Falei 1, 2, 3, 4, e a situação continuou em relação a Sônia. Ninguém tomou nenhuma providência. Ele, como maioral, como coordenador, que coordena, ele disse, está acontecendo, senta, vamos fazer uma mesa redonda, está acontecendo isso. O que a gente pode fazer para tomar as rédeas da situação? Isso vai continuar? E quem falou para você que não foi tomado nada? Não, eu não quero saber. Isso aí você não pode nem me falar. Isso eu não quero saber. Mas se eu falei, se tivesse tomado, eu coloquei assim, ó, se tivesse tomado uma providência muito antes, a situação que aconteceu lá em casa, que eu teve que chamar a polícia, eu tive que levar na delegacia, não teria acontecido. Se você não consegue dominar uma situação, pô. Na verdade, você quer saber se você tomou uma providência. Se você soubesse que não, porque o que aconteceu foi, olha só. Aconteceu antes de você ser associado ou depois? Não, foi lá? depois que eu fui desassociado. Mas isso, a gente foi tudo bem, mas olha só, isso foi tintim por tintim. Eu tenho gravação. Eu tenho todas as gravações. Tá? No caso do Alexandre Carlos, falou que ia tomar providência. Ele falou que ia tomar providência. Ninguém tomou providência, infelizmente. O caso não é esse. Você quer voltar para a organização de jogo? De acordo com o que a Bíblia diz, os anciãos são representantes de jogo. São representantes, mas só que os representantes têm determinado irmão que às vezes deixa a desejar. Exatamente, deixam a desejar. Quando se fala contra os anciãos, olha o ponto. Quando se fala, uma coisa é eu falar, o Frederico Schumann é um caloteiro. Outra coisa é eu falar, Frederico Schumann, ancião da congregação. Não estou falando que você falou isso. Estou querendo te explicar. Não, foi bem claro. Eu coloquei a foto dele, a sua, de vocês, eu coloquei bem claro. Esses, né? Estava se referindo a esses. Agora, aqueles que não estão andando de acordo, sim, só que olha só, se a carapuça servir. Quando eu falo assim, ó, ancião da congregação Bela Vista, é porque não está de acordo, entendeu? Eu não estou indo contra o Fred. Servir, Francisco, que coisa feia isso. Cara, se você está fazendo uma coisa errada, tá? Então eu falo determinada situação, determinada coisa. É porque você doeu, porque você está fazendo errado. Quem deve treme. Quem deve treme. Infelizmente, se isso vai me atrapalhar a retornar para a organização de Jeová, infelizmente. Francisco, eu tenho um ano como você. Eu tenho um ano. Eu fiz em outubro, nós estamos em novembro. Eu tenho um ano como ancião. Quando eu cheguei a ser ancião, você estava passando por um problema, né? Agora a nossa irmã voltou. E aí eu cheguei como ancião. Diogo, sinceramente, eu não entendo. Tá me entendendo? Eu cheguei apanhando, por assim dizer. Tá me entendendo? Só que a grande questão é o seguinte. Você pode falar mal de mim, eu sou imperfeito mesmo, eu falho, eu sou dos pecadores, eu sou maior. Mas agora, o ancião Diogo, aí eu estou indo contra o arranjo de Jeová. Eu estou dizendo que Jeová permite aquele maioral incompetente ser ancião da congregação. Está me entendendo a profundidade? Jeová, ele tem o tempo designado. Então, Jeová não vai remover assim de imediato, não. Não é como se tivesse um dente cariado,
pegasse assim um alicate assim e tirasse, não. No tempo determinado, Jeová vai remover. Só que assim, Francisco, quando eu jogo isso numa rede social, eu digo ao mundo que os anciãos estão errados. Aonde é que estão os anciãos da congregação Bela Vista? Que não tomaram nenhuma providência com respeito a isso. Se ela pertence à congregação Bela Vista, Não tomou nenhuma providência por quê, Francisco? porque Jeová não permitiu. O delegado não tomou. Jeová não permitiu que eu tomasse uma providência quando ela foi lá em casa, entendeu? Jeová não permitiu, porque eu fui treinado para isso. O caso da Sônia foi tratado não me diz respeito. Não, em nome de respeito. Porque a imperfeição nos leva a fazer o que a gente não quer. Mas eu soube me controlar, entendeu? Eu soube me controlar. Então o assunto da Sônia foi resolvido. Não, eu fiz aquilo que era certo. Tá? Chamei as autoridades, assim como foi orientado no dia. Chama as autoridades competentes. Tudo bem, vamos chamar as autoridades competentes. Chamamos. Aí você vai de encontro à orientação que a gente tem, que ninguém vai testemunha de Jeová deve acionar. Nós fomos orientados a chamar a autoridade competente. Eu só queria só uma coisa, Tá? você me entendeu. O Alexandre Carbo, nós ligamos para o Alexandre Carbo explicando a situação. Ó, a Sônia está aqui no meu portão, fazendo isso. Chamamos a autoridade competente. Esqueça a Sônia. Tá? Aí se eu tivesse tomado providência na hora, antes da polícia chegar, Francisco, talvez eu estivesse atrás das grades, entendeu? Francisco, você falou Mas eu soube me controlar na se época. aquela coisa serviu o que veste. Não serviu pra gente porque a gente, desde o dia 22 de abril, que foi quando você fez a sua postagem daqui no Facebook, nós não tomamos nenhuma ação que pra gente o que é mundano peça não interessa a gente. Certo. Só que a partir do momento que você escreve aqui, pelo que parece, a tão conceituada religião está deixando a desejar. Você que está falando mal não é do corpo desse ano, você está falando mal da organização de Jeová, você está falando mal da organização de Jeová. Mas aí é aquele negócio, por causa de uns, Essa organização leva da massa toda. Tá? Um pouco de fermento leva da massa toda. organização que você quer voltar? Que você está questionando? É essa que você quer voltar? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que foi que os anciãos riram da sua cara? Quando? Está na gravação que eu coloquei. Mas eu ri da sua cara? Não. Não é você, eu tenho. Acho que ele está falando de uma situação que o carro, acho que eu não sei, eu não vi essa gravação. Então eu não vou nem dizer que você tá, não vou dizer. E lá em casa também, quando o Eliezer foi, quando eu expliquei sobre a situação, que eu estava sendo importunado pela Sônia, lá em casa, ele riu também. A mesma coisa que na época o Alexandre também. Deixa eu só te falar onde está o seu erro, só para você poder me entender. Onde está o seu erro? Eu tenho divergência contra o fumo. Ele, humano, eu posso não gostar da atitude do Júlio, é muito. Só que como ancião, levedar a massa toda, eu não posso me referir assim à organização. Eu estou dizendo que nem todos, nós, a organização de Jeová é perfeita, mas em cada congregação, em cada parte do mundo, nós temos irmãos, infelizmente, anciãos, que deixam a desejar. Você viu o que você colocou? Que deixam a desejar. Olha só, a tão conceituada religião, você não falou que o Fred... É conceituada porque ela tem uma boa reputação. Mas por causa de uns... Mas aí, Francisco... Tá? Por não se ter executado prontamente a sentença contra um trabalho mau, é que fica determinado no coração do homem fazer o que é mal. Isso que eu coloquei também. Olha só, vamos colocar aqui, nós estávamos errados, nós erramos. Você acha que essa postagem eleva o nome de Jeová? Me diz você acha que eleva? Você acha que agrega o nome de Jeová? Por quê? Se aquele que não fez o que deveria fazer, deveria pensar direitinho. Sim, mas aqui duas vezes, tá quando se vê uma situação dessa aí. Mas eu estou lendo agora, eu sou um leigo, eu não sou ninguém. Eu estou lendo, eu estou glorificando. Lá de São José, este é um breve relato superficial do que acontece nas organizações religiosas. Você generalizou nivelou a organização de Jeová com todas as religiões do mundo. Quando o livro de Isaías, uma situação bem o livro de Isaías diz que o monte da casa de Jeová será enaltecido. Aí você que nivelou. Mas por causa de uns, é o que acontece. Entendeu? É o que acontece isso.
Aí eu coloquei também aí, ó, se tivessem tomado providência antes quanto a dona Sônia, tá? Logo assim depois, quando eu fiquei viúvo, tá? Logo assim quando eu comuniquei todas as situações que vinha pelo WhatsApp, ainda ficaram rindo da minha cara ainda. Peraí. Eu vou ser sincero com você, Francisco, eu vou te falar aqui, eu não tenho nada contra você, Francisco. Não vem, eu te garanto, não vai acontecer mais isso. Eu conversei com ela. Francisco, olha pra mim. Ninguém. Olha pra mim, por favor. Eu não tenho nada contra você. Não tenho nada contra você, de coração. Eu tô falando no coração aberto. Eu não tenho nada contra você. Fiquei feliz que sua esposa falou que eu tratei você de modo carinhoso. Mas isso é porque eu não tenho nada contra você. Eu fiquei feliz que ela voltou. Nós não temos nada. Só que quando você faz isso, quando você posta uma mensagem dessa, entre outras que teve, ao invés de enaltecer a organização de Jeová, você está igualando. Isso é muito sério. Isso daí é muito sério. Você concorda ou não? Concordo, sim. Concordo. O que foi falado, águas passadas não volta atrás. Francisco, Infelizmente. Né? Eu tenho algo contra você. Eles não têm, mas eu tenho. Eu também tenho. Tenho algo contra você. Você quer voltar para uma organização? Vai depender, foi o que o irmão lá falou. Aí a comissão da Congregação Bela Vista é que vai dar o aval. Não, foi os irmãos falou lá. Em harmonia com as situações, tem muita coisa envolvida. Ele pode ter falado errado também. Não, né? mas segundo eu li no organizado, exatamente isso. Francisco. Que depende da congregação onde o fulano foi desassociado. Sim, só que depende da pessoa. Da pessoa, exatamente. Eles que vão dar o aval, né? Os irmãos da Congregação Bela Vista é que vão dar o aval se ele pode ser admitido ou não. Francisco, eu tenho algo contra você. Então eu vim ouvir o que os irmãos têm a dizer, o sim ou não. O que os irmãos já conversaram lá, porque eles estão a par. Não? Francisco, é algo. Mas o que eu conversei com eles sabem tudo da situação toda que aconteceu aqui. Tenho algo contra você. Também tem. Como é que nós vamos readmitir você, Francisco, na organização dos Livros de Jeová, se você tem essas coisas contra a organização de Jeová, contra Manuel, contra Pedro Paulo, contra Joaquim, contra mim, contra quem você quiser? Não é possível. Tudo bem. Você vai precisar de um tempo para reavaliar se realmente quer voltar. Tá, vamos pensar direitinho. Pensar Então. o que você precisa fazer. Tá legal. Você sabe o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Você sabe? O que eu preciso fazer? Você tem que pensar o que você precisa. Tá, vou pensar direitinho. Tá bom? Tá ok. Tá legal. Então tá bom. Boa noite. Te agradeço por estar presente. Tá bom.